Bom dia a todos os que nos assistem. Eu digo bom dia, qualquer que seja a hora que você esteja nos assistindo, porque o dia tem 24 horas, né, como dizem os gaúchos. Então, o bom dia pode ser dado pela manhã, à tarde ou à noite. Nós escolhemos falar sobre os diversos tipos de conhecimento e quais são os fundamentos destes conhecimentos, né? E estamos chamando isso de formas de conhecimento. Porque há uma demanda nesse sentido. Hoje muito se fala em ciência, alguém quer dar credibilidade ao que diz e logo qualifica o que diz como ciência e logo desqualifica quem se opõe como estando contra a ciência, significando que estando contra a ciência também é obscurantista, é irracional e outras coisas pejorativas, né? Como também se fala muito em ideologia. Quando você quer desqualificar um conhecimento, se diz, isso é ideologia. Para afirmar, ou confirmar, ou prestigiar, se diz que é ciência. Para desprestigiar, infirmar, ou desqualificar, se diz que é ideologia. E vamos ver essas coisas, e entre essas coisas vamos ver o que seja o senso comum e o que seja filosofia, porque algumas coisas não são ciência, podem ser filosofia. E vamos ver o que seja teologia, porque também há quem tanto queira desqualificar um conhecimento, dizendo isso é teologia ou isso é crença religiosa, ou como há quem queira qualificar também, dizendo, mas isso é teologicamente ou dentro da minha fé, isso é assim, né? E, finalmente, quando analisarmos ciência, precisamos distinguir algumas acepções do que se diz ou do que se rotula como ciência. Porque uma coisa é a ciência explicativa, outra é a ciência descritiva, outra é a ciência compreensiva, e vamos ver essas coisas, né? E um debate que vamos ver que é artificial entre ciência e cristianismo, ou ciência e espiritualidade, como estamos dizendo hoje, ou ciência e fé. Entre essa oposição é posta de forma muitas vezes artificial e inconsistente. Vamos ver isso. E vamos fazer essa reflexão também baseado numa recomendação bíblica, né, lá da primeira carta de Pedro, lá no capítulo 3, versículo 15, em que ele menciona que nós precisamos estar preparados para enfrentar a oposição do mundo e, numa perspectiva bíblica, a oposição sobrenatural, né? Então, vamos como que traçar as linhas gerais dos estudos e reflexões de hoje, porque estamos começando uma série de estudos e reflexões, né? Então, as formas de conhecimento são apenas uma primeira experiência com os nossos estudos e reflexões, a qual deverão se seguir outros estudos e reflexões. Então, vamos ver as formas de conhecimento, né? Vamos ver o que seja a relação entre conhecimento, objeto e método. Vamos ver o que sejam as acepções de verdade, do que seja verdade, e vamos fazer uma distinção entre o conhecimento acerca de um objeto singular, olhar para uma parede e dizer qual é a cor da parede, é um tipo de conhecimento objetivo, né? E vamos ver o conhecimento acerca de um conjunto de relações entre objetos e coisas, e que chamamos isso de teoria, e vamos ver o quanto o adjetivo verdade se aplica a isso, né? Também vamos ver a natureza processual dessas formas de conhecimento, tanto ciência como filosofia.
uma natureza processual, portanto, dinâmica, mas não instável. Tem uma relativa estabilidade. Né? E vamos ver a natureza estável do conhecimento teológico. Então, vamos estudar cada um desses conhecimentos, né? E vamos refletir um pouco sobre o significado de palavras como prova, isso tem prova, ou isso está provado cientificamente, são expressões que a gente ouve corriqueiramente, né? E vamos ver o que seja validade transitória, que é o que é próprio da ciência. Né? Também podemos refletir um pouco sobre a comunidade científica, porque, ao fim e ao cabo, quando se pergunta o que é ciência, termina chegando-se à conclusão de que ciência é aquilo que a comunidade científica diz que é ciência. Então, vamos pensar um pouco sobre quem é essa comunidade científica, quais são as suas características, né? E se ela realmente diz alguma coisa a uma voz, ou se existem contradições dentro dessa comunidade. Né? Bom, vamos também distinguir as várias formas de conhecimento conforme o objeto que se tem como destino do conhecimento, ou origem do conhecimento. Né? Ou conhecimento relativo a quê tipo de objeto. E vamos ainda considerar as diversas formas de ciência, que podem ser meramente descritiva, explicativa ou compreensiva, como já mencionei aqui. E, finalmente, chegaremos a traçar algumas palavras sobre paradigmas de ciência e paradigmas de filosofia e paradigmas teológicos. Né? E sobre as relações entre os diferentes tipos de conhecimento. A ciência fundamenta a filosofia fundamenta a ciência, teologia pode buscar amparo na ciência e na filosofia, ou pode amparar estes outros conhecimentos. A ideologia permeia o conhecimento científico, filosófico e teológico. São algumas das nossas reflexões aqui. E, finalmente, um breve esforço de síntese da história da ciência. Né? Então, iniciemos aqui sobre as formas de conhecimento. Em geral, os manuais distinguem as formas de conhecimento como o senso comum, ciência, filosofia, ciência, ideologia e teologia. Então, façamos uma breve análise desses 5 tipos de conhecimento. Né? Normalmente, os dicionários e os manuais, que referi há pouco, dizem que o senso comum é baseado na observação, mas uma observação que não é sistemática, que não é metódica, que não é crítica. É uma observação, em geral, uma observação direta, que dá lugar a inferências, a conclusões, sem uma análise metódica, sistemática. Então, observa-se o sol nascer de um lado, se erguer, aparentemente se erguer, e se pôr do outro lado. E aí o senso comum diria que o Sol gira em torno da Terra, baseado na observação. E aí poderíamos até adjetivar essa observação como ingênua. Né? Isso seria um paradigma de senso comum. Né? Um exemplo emblemático do senso comum. Mas o uso de exemplos emblemáticos pode criar problema. Né? Porque surge, então, a ideia de que o senso comum você pode amassar, se o papel que está escrito nele é senso comum, nós podemos amassar e jogar no lixo. E não é bem assim. Porque o senso comum, no cotidiano, no dia a dia, é indispensável. Não é?
Quando você atravessa uma rua e olha para um carro que vem se aproximando, você não faz um cálculo da física, no capítulo ou na vertente física da mecânica, mais especificamente no capítulo da cinemática, para relacionar a distância em que está o carro, a velocidade com que ele vem e o tempo que ele vai gastar em percorrer essa velocidade. A distância entre esse observador e o outro lado da rua, a velocidade com que o observador vai atravessar a rua e o tempo que vai gastar para atravessar a rua, e relacionar esses dois tempos. Tá? Até um cachorro faz isso. Se nós observarmos um cachorro de rua, um cachorro doméstico, criado com muitos mimos, não sabe fazer isso. Mas o cachorro de rua para, olha o carro que está se aproximando e atravessa a rua, ou para e espera que o carro passe. Né? E fez uma observação empírica, assistemática, sem nenhum senso crítico elaborado. Pode-se dizer até que há uma certa criticidade aí, mas não uma criticidade metódica ou sistematicamente elaborada. Então, o senso comum não se joga fora. Por outro lado, as observações de senso comum não fundamentam um saber válido, mas podem fundamentar hipóteses que a pesquisa científica poderá validar ou invalidar. Né? Eu estou dizendo validar em vez de provar, e daqui a pouco vamos explicar isso. Né? Então, consideremos que senso comum seja isso. A observação direta que não se submete a um rigor metódico na coleta dos dados ou na crítica dos dados. Bom, mas estávamos dizendo também que se fala muito em ciência, muitas vezes para contrapor ao senso comum, ou para contrapor a ideologia, ou para contrapor a teologia, e mais raramente para contrapor a filosofia. Geralmente não é essa contraposição que se faz. Bom, então vejamos logo o que seja ciência. E aí existem diferentes concepções. Pode-se falar que os empiristas têm uma visão de ciência, os racionalistas têm outra visão de ciência, e pode-se tentar uma síntese dessas polaridades metodológicas. Mas, ao cabo e ao fim, muitos terminam dizendo que ciência é o que a comunidade científica reconhece como... Bom, e aí surgem muitos problemas, né? Porque quem é essa comunidade científica? Hoje se pretende que a comunidade científica esteja encerrada nas universidades e nos laboratórios dos institutos de pesquisa. Mas nem sempre foi assim. Né? Ciência se fazia do lado de fora dos campi, sem o controle rigoroso dos campi, ou dos institutos de pesquisa, sem depender de financiamento de pesquisa. E o financiamento da pesquisa vai, muitas vezes, influenciar a pesquisa. E, muitas vezes, quando se lê ou se ouve falar de uma pesquisa ou de um conhecimento apresentado em nome da ciência, as pessoas perguntam: quem foi que pagou a pesquisa? Então, já vemos que considerar que ciência seja o que diz a comunidade científica abre uma avenida para um campo extremamente problemático. Né? E até um autor, eu gosto muito de citar as fontes quando escrevo, mas aqui não vou estar citando fonte porque não sei como é a regulamentação de direitos autorais e essas coisas. Mas tem um livro de um autor americano que diz que os intelectuais acabaram, considerando o intelectual como alguém que pensa com independência, e diz que isso acabou porque as universidades e os institutos de pesquisa atraíram todos os pensadores para dentro dos seus limites, e, ao fazê-lo, os matou, ou os castrou. Pode ser que a minha memória esteja me traindo e a expressão seja essa outra.
Bom, então, vamos jogar fora a ideia que é o que a comunidade científica diz? Também não. Vamos apenas submetê-la à vigilância epistemológica. Primeiro, porque essa comunidade científica não é unívoca. Raramente existe uma univocidade no que a ciência diz. Alguém pode lembrar que algumas coisas podem ser consideradas unívocas. Aí, quando se fala em física, se fala nas leis newtonianas, pode-se dizer que elas são unívocas para determinado tipo de fenômeno e que elas sofrem alguma restrição para outros fenômenos que estejam em dimensões subatômicas ou submetidos a velocidades extremas, próximas da velocidade da luz. Mas, a parte essas situações específicas, a comunidade científica, de uma maneira unívoca, chancela aquilo que disse o Isaac Newton, né? E algumas outras coisas, mas, sobretudo, no campo das ciências da natureza, existe alguma univocidade, mas não em tudo, e no que concerne aqueles fenômenos que têm uma certa regularidade, que têm uma certa recorrência, que podem ser objeto de um conhecimento explicativo, no sentido que, submetidos, quando a gente diz explicação, a gente está dizendo que existe uma lei que explica o fenômeno. Né? E o que a gente chama de lei é um conjunto dos seguintes fatores. Lei é um conjunto de fatores conhecidos e determinados, ou definidos, ou reconhecidos, e uma dinâmica para esse conjunto de fatores com um resultado necessário em condições dadas. Quando alguém diz, por exemplo, que a água ferve aos 100 graus centígrados, diz que isso acontece em condições específicas. Que condições? A pressão de uma atmosfera. Então, a nível do mar. Se você for para La Paz, na Bolívia, ela vai ferver com muito menos de 100 graus, porque a pressão atmosférica vai ser menor. Então, tem condições dadas e tem um resultado especificamente definido, esperado. Um resultado que necessariamente terá que ocorrer. Tá? E isso só acontece nas ciências da natureza. Nas ciências chamadas ciências sociais, ciências históricas, ciências humanas, ou mais apropriadamente, ciências da cultura, não existe esse determinismo. Não são ciências nomológicas. Nomos significa regra ou lei. Então, Newton falava em leis. Então, ele fez uma ciência nomológica. Né? Lei nesse sentido, de conjunto de fatores com resultado necessário. Né? Não necessário porque estão precisando dele. Necessário porque necessariamente acontece. Né? Agora, nas ciências da cultura não existe esse resultado necessário, não existem essas leis, e se existissem, nós não teríamos liberdade. Né? Eu costumava dizer em sala de aula que se um colega dá um pequeno beliscão na colega que está do lado dele, ele pode ter diferentes resultados. A gente não tem um resultado necessário, as condições são as mesmas. Está em sala de aula, está um sentado ao lado do outro, dá um leve beliscão para brincar ou para chamar a atenção, mas a resposta pode ser a mais variada. Tá? E se repetir a dose, a resposta pode ser mais variada ainda. Né? Então, a gente não tem um resultado necessário, ainda que a gente mantenha os mesmos fatores, as mesmas condições. Né? Então, aí é muito mais o campo da ciência compreensiva, ou meramente descritiva. Mas mais do que descritiva, mais rica do que a descritiva é a compreensiva. Daqui a pouco vamos entrar nesses detalhes. Né? Então, vimos o que seja senso comum e vemos o que seja, começamos a ver o que seja ciência. Então, ciência é o que a comunidade científica diz, guardada uma certa reserva quanto a isso. Mas ciência também, alguns dizem, é o que é provado. Vamos ver que não é bem assim, né? Prova sugere
conhecimento definitivo. No processo judicial, quando se diz que tem uma prova e o juiz bate o martelo, está se dizendo que a verdade processual é aquela e acabou. Né? Quando passa o prazo de introduzir novas provas, se diz que está precluída a oportunidade de apresentar a prova, então aquilo fica sendo verdade, aquilo é verdade processual. Né? E acabou. Mas em ciência não tem preclusão, não tem, é isso aqui e pronto. Não se pesquisa mais porque a gente já sabe. Não é assim. Né? A gente faz um teste, obtém um resultado, julga o resultado e aprova o resultado. Aí alguém diz, está aprovado. Não. Aí tem um outro pensador, que eu repito, não vou citar o nome aqui por causa desse problema das regras aqui de direito autoral, mas que ele diz, se obtivemos um resultado favorável à proposta ou à hipótese, então temos uma validade, e uma validade transitória, porque podemos fazer outro teste e o resultado ser negativo. Né? E eu gosto de citar, e repito 1000 vezes, e não tenho pejo de repetir, aquilo que é oportuno e é esclarecedor, que elucida a questão que está sendo examinada. Então, eu gosto de lembrar os modelos atômicos, lá nas ciências da natureza, que são muito mais estáveis e que são muito mais sólidos quanto à previsibilidade e quanto a se submeter a um teste, coisas que não tem nas ciências humanas, ou históricas, ou sociais. Você nem sempre pode fazer testes, e nem sempre, e quase nunca pode prever resultados, a não ser probabilisticamente, mas não de uma maneira assertiva. Então, esse exemplo do modelo atômico é muito significativo, porque você tem, em 100 anos, mais ou menos, 4 modelos atômicos. Né? Você começa lá com Dalton e termina com Rutherford e Bohr. E no meio tem mais 2. Né? Tem antes do Bohr tem o do Rutherford sozinho, e perto do Dalton tem Thomson, né? Ou começa com Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford Bohr. Tem 4 modelos atômicos, em 100 anos. Se esticar mais um pouquinho o tempo, chega um 5º modelo atômico de nuvem atômica. Né? E cada um deles foi ciência no seu tempo. Então, ciência é o que? É provado? Não. O modelo do Thomson, o modelo do Dalton, o modelo atômico do Dalton era ciência. Mas não era um conhecimento definitivo. Logo veio o Thomson e aperfeiçoou. E era outro modelo. E logo veio o Rutherford e disse que era outro modelo. E continuava sendo ciência. Os anteriores deixavam de ser ciência e passavam para a história da ciência. E, finalmente, chega o modelo de nuvem atômica, que passa a ser ciência. E os modelos anteriores todos viram história da ciência. E a história da ciência é um cemitério de erros. Daí porque um autor que eu mencionei há pouco, quando falei em validade transitória, dizia que a ciência se faz corrigindo erros. Se a ciência é um campo em que se pensa e corrige os erros, observa, pensa e corrige, então não tem resultados definitivos, então é processual. Então a validade é transitória. A validade do modelo de Dalton foi uma validade transitória. Valeu enquanto durou. E enquanto é que dura? Dura enquanto resolve problemas. E quando é que cai? Quando não consegue resolver problemas. Então, a validade transitória é isso. Né? Então, já começamos a relativizar a força do argumento de isso é ciência. Opa, pode até ser. Precisaríamos primeiro ver se é mesmo. E se for, o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, o modelo de Rutherford e Bohr, cada um deles também era ciência. E perderam validade. Se perderam validade, não eram um conhecimento provado, no sentido de irrefutável. Era um conhecimento refutável. Tanto era refutável que caiu. Cada um deles caiu.
E se caiu, é porque tinha erros. E a ciência avançou porque corrigiu esses erros. Então, não vamos discutir isso porque isso é ciência. Calma. É ciência, e por ser ciência, se é que é ciência, então vamos discutir. Porque a ciência é o que se discute, para corrigir erros. Né? Então, vamos ter cuidado. Essa argumentação, no sentido de que isso é ciência, aparece muito em certas áreas aí, quando se discutem certas teorias, como evolucionismo ou outras teorias, com um argumento científico, como se a ciência, portanto, é indiscutível. E não é bem assim. Né? Por outro lado, também aparece nas discussões de natureza política, que é um campo onde ainda é mais relativo o argumento de ciência. Porque as ciências humanas não são nomológicas. Né? Não expressam leis no sentido de conjunto de fatores que têm um resultado inevitável. Nós podemos até, eu costumava brincar no primeiro semestre, numa disciplina de metodologia científica, eu costumava brincar, a maioria da turma era feminina, no curso de educação, de pedagogia, e eu costumava dizer para as meninas, olha, vocês estão agora, daqui a 10 semestres, vocês se formam. Daí a mais de 10 anos, vocês fazem um encontro dos formandos da turma do ano tal. E nesse encontro, nós podemos, com base em dados estatísticos, fazer uma projeção e dizer que algumas de vocês estarão gordinhas com um pneuzinho na barriga. Algumas de vocês estarão casadas ou descasadas e terão algumas crianças ou crianças. Mas nós não podemos dizer quais de vocês estarão nessa circunstância. Nós não podemos nem sequer asseverar que alguma de vocês esteja nessa circunstância. Nós podemos dizer que há uma probabilidade que as formandas daqui, no prazo que estamos supondo aqui, da hipótese que estamos levantando, nesse prazo vocês terão se casado, terão tido filhos, mas a gente não tem uma hipótese para a totalidade do grupo, da turma. Nem uma hipótese afirmativa, nem infirmativa. Nem para dizer, nem para desdizer. Né? Então, as ciências humanas são muito mais probabilísticas do que assertivas. Né? Bom, e se são probabilísticas, quando são probabilísticas? Porque tem um sociólogo brasileiro que tem um livro de metodologia científica que diz que as ciências sociais não vão além da hipótese. Tudo é hipótese. E por que tudo é hipótese? Porque vamos fazer um estudo da Revolução Francesa ou da inflação brasileira dos anos 80. A inflação brasileira de 1985. Mas nós podemos reunir todos os fatores e fazer um experimento para repetir a inflação brasileira de 1985 e asseverar, depois de observar os resultados, quais são os fatores que determinaram aquilo, a gente jamais vai poder replicar a experiência num experimento. Já vamos fazer uma diferença entre experiência e experimento. Experiência é viver uma situação fática. É a experiência das nossas avós, ou as minhas experiências para os meus netos. O vovô viveu isso e ele tem algum conhecimento disso. Agora, experimento é um fenômeno produzido artificialmente, em que todos os fatores relevantes ou considerados relevantes são reunidos, isolados outros fatores considerados irrelevantes, e aí se repete
o fato, a realidade fática, observada em uma experiência, se repete no experimento para procurar entender. Reunidos os dados, reunidos os elementos do experimento, aí se faz a discussão e a crítica para chegar a uma conclusão. Né? E tanto os dados escolhidos podem não ser os únicos relevantes, alguns deles podem ser irrelevantes, como também as circunstâncias em que nós fazemos o experimento e depois a análise e a crítica dos dados pode conter equívocos, pode ter um viés, ou um viés de confirmação, ou um viés de contestação. E por que que tem viés? Porque tem interesse, porque tem paixão, porque tem ideologia, porque tem outras coisas pelo meio. Né? Então, não podemos transformar a ciência em dogma. É um equívoco, né, por ingenuidade ou por tática de dominação, que se procura apresentar um discurso que não é científico como se científico fosse, ou quando se apresenta um discurso que realmente é científico, porque em nome da comunidade científica, ou da maioria da comunidade científica, ou de centros de pesquisa de muito prestígio. Isso aqui estão dizendo em Harvard, estão dizendo em Oxford, estão dizendo na Sorbonne. Muito bem. Isso já é outro fator. Aí já estaríamos falando em argumento de autoridade, vamos daqui a pouco examinar isso. Né? Mas com tudo isso, ainda não é um dogma. Com tudo isso, pode até ser válido, mas é uma validade transitória, e como toda transitoriedade, é transitório porque é suscetível de crítica para mudar. Porque a ciência se faz corrigindo o erro, porque a ciência erra. Lá naquele campo sólido que eu exemplifiquei há pouco, do modelo atômico, o que temos é uma sucessão de erros com 5 vezes corrigindo o erro. Né? Thomson, o Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, e agora o modelo de nuvem atômica. Temos 5 modelos diferentes, foram 5 vezes a ciência se corrigindo. Bom, então temos aí uma ideia do que seja ciência. Né? É um campo que se compromete em corrigir os seus erros e que faz declarações, considerando tais declarações como transitoriamente válidas se submetidas a uma crítica e aprovada. Né? E quem é que faz isso e diz isso? É a comunidade científica, com algumas reservas em relação à comunidade científica, é o que ela diz. Né? Porque na comunidade científica, o autor que eu lembrei há pouco, que disse que os intelectuais, no sentido de pensadores independentes, dando à palavra intelectual o significado de pensador independente. Né? E pensador com método e rigor. Essa visão do autor que estou citando, de que os intelectuais acabaram, ele diz que, porque enquanto Montesquieu passou 15 anos para escrever o Espírito das Leis, enquanto John Locke passou 20 anos para escrever o Tratado sobre o Entendimento Humano, o primeiro e segundo Tratado sobre o Entendimento Humano, ele diz que você chega na universidade e você tem 2, 3 anos para fazer uma dissertação do mestrado. E 3, 4 anos, 3 anos para fazer uma tese doutoral. Você tem que correr. Por outro lado, enquanto os autores que citei, né, Montesquieu e Locke, ou qualquer outro do século XIX para trás, não dependia de financiamento de verba para pesquisa, não dependia de ser aprovado por uma banca de examinadores, porque era um escritor independente. Hoje, o pesquisador depende de financiamento, depende de ser aprovado numa banca examinadora. Aliás, há uma censura prévia. O próprio projeto de pesquisa tem que passar por uma comissão de ética, que é um sapateiro que foi além da sandália. Né? Vocês devem conhecer a alegoria do sapateiro que foi além da sandália. Né? É que um pintor fez um quadro, expôs,
E as pessoas, os passantes, paravam para olhar o quadro. E no meio deles passou um sapateiro que olhou para o pé da pessoa retratada no quadro e comentou que havia um defeito no sapato. E aí o pintor recolheu a tela e fez um retoque e corrigiu o erro que havia no sapato. E repôs a tela na exposição. Então o sapateiro passou novamente e já fez uma crítica quanto ao que o autor tinha feito nos olhos da pessoa retratada. E o autor do quadro, o pintor, estava perto e disse: não vá o sapateiro além da sandália. Né? Mas os conselhos de ética das universidades, que deveriam examinar o aspecto ético da pesquisa, são os sapateiros que vão além da sandália, porque também examinam aspectos metodológicos, interferem na cientificidade ou interferem na apreciação de presumíveis ou supostos fatores como o viés de confirmação ou o viés de contestação. Né? Atribuindo a esse viés, eu vi certa vez um professor muito prestigiado dizer acerca de uma opinião de alguém que o aparteou, que o aparteante tinha uma motivação emocional. Né? Então, o sapateiro estava indo além da sandália, porque ele devia examinar o mérito do aparte. E ele saiu do mérito do aparte para considerações emocionais do aparteante. E isso ocorre demais nos campi das universidades. Né? Então, temos todas essas restrições à fala da comunidade científica e ao chamado lugar de fala. Uma coisa é o que eu escrevi aqui na revista Educação e Debates da Faculdade de Educação da UFC. Outra coisa é um artigo publicado na Universidade de Berlim ou no London Royal School. Então, o argumento de autoridade. Quem foi que disse isso? Então, as pessoas perguntam logo isso. Quem foi? E no Brasil isso é demais, né? Um professor brasileiro aqui, numa reunião em que eu estava presente, relatou que foi fazer uma palestra nos Estados Unidos e ficou muito admirado que, quando passaram a palavra para ele, disseram agora com a palavra o professor brasileiro fulano de tal. Não deram nenhum título. Ele era professor, doutor, com tantos livros publicados, com isso e aquilo e aquilo outro. Não disseram nada disso. Porque não interessa nada disso. Porque ele estava falando no campus de uma universidade e o auditório era um auditório qualificado para fazer a crítica do que ele diz sem perguntar quais são os títulos dele. Né? Mas isso não predomina. O que predomina mesmo é o argumento de autoridade. As pessoas perguntam logo, querem logo saber. Tem um professor que eu respeito muito, foi meu professor e ainda hoje me correspondo com ele, que nos e-mails dele tem umas 10 linhas de títulos. Aqueles escritos que vêm automaticamente todas as vezes que se manda um e-mail. Tem umas 10 linhas de títulos. Não basta que se leia o que ele está dizendo. Né? Isso é uma contaminação da fala em nome da comunidade universitária por um argumento de autoridade que não tem nenhuma cientificidade. Porque o que é cientificidade? É uma argumentação lógica e fática. Você junta os fatos, reúne esses fatos sob o manto de uma lógica e tira conclusões. Não interessa quem está dizendo. Né? Mas é preciso que a gente esteja atento a essa suposta autoridade da comunidade universitária. Né? Tem um autor francês que era muito recomendado no Brasil, e nos anos 80, todo estudante das áreas de humanidades tinha que andar com um dos livros dele aqui debaixo do braço. Né? Era um livrinho pequeno de capa azul. E ele esteve afastado por motivos de ordem jurídica, né? Ele esteve afastado da Sorbonne por um tempo. E quando voltou,
ou quando superados os motivos jurídicos, ele poderia voltar. Numa entrevista dada a um jornal francês, salvo engano, o Le Monde, ele foi perguntado se voltaria para o campus da Sorbonne, e ele disse que não tinha interesse em voltar, e disse que não tinha interesse em voltar porque aquilo lá era o templo da vigarice. E se colocou como exemplo. Eu passei tantos anos lá explicando um autor que eu nunca li, e todo mundo aplaudiu. Né? Então, existem essas distorções dessa argumentação de, quem está falando é a comunidade científica. Né? Tem uma área de discussão aí, que foi uma tese, foi muito divulgada internacionalmente, por uma instituição internacional de muito prestígio, com assinatura de 400 cientistas. Então, era a comunidade científica. E quem estava veiculando o pensamento da comunidade científica era uma instituição internacional. Mas não disseram que o conjunto de cientistas consultados não era de 400, era de 4.000. E 3.600 não concordaram com aquilo. E ficaram de fora da citação. Então, existem todas essas situações. E vamos, quando nos debruçarmos sobre o problema dos paradigmas, vamos detalhar melhor essa situação. Bom, então, vimos o conhecimento de senso comum, o conhecimento científico. Vejamos o que seja o conhecimento filosófico. Quando a gente quer saber o que é um conhecimento, a gente tem que perguntar duas coisas. O que é que ele estuda e como é que ele estuda? Né? Se você quer saber o que é economia, um economista vai te dizer, é o estudo das relações de produção e troca. Então, essa é a coisa que ele estuda, e em metodologia, a coisa recebe o nome de objeto. Esse é o objeto do estudo da economia. Mas falta dizer qual é o método. E aí o economista vai dizer o método científico. Bom, então, a filosofia. Eu gosto de fazer um pouco de ironia. Ironia não é um argumento epistemológico, mas chama atenção para alguns aspectos. Eu gosto de dizer que a filosofia tem por objeto o homem, o mundo e a relação do homem com o mundo. Só isso. Tá? Ou seja, tudo. Você pode filosofar sobre qualquer coisa. Mas é qualquer coisa mesmo? Bom, digamos que seja. Daqui a pouco vamos rever essa afirmação. A filosofia, então, tem esse objeto. É uma reflexão sobre a realidade. Só a realidade? Ou também sobre o imaginário? Já começa o problema. Bom, mas então, e qual é o método? O método é o reflexivo. Não existe filosofia experimental. Uma filosofia experimental não é mais filosofia, seria ciência. Né? Controle, experimento. Filosofia não faz isso. Né? Bom, e aí pode-se fazer uma terceira pergunta. As duas primeiras, qual é o objeto e qual é o método, já resolvem. Mas pode-se perguntar, e para que serve? Né? Aí já não é mais ciência, nem filosofia. A utilidade de um conhecimento é a aplicação. E a aplicação de um conhecimento deixa de ser ciência e deixa de ser filosofia, vai ser tecnologia. Tecnologia é a solução de problemas com base no conhecimento científico. Mas eu disse há pouco que válido é o conhecimento que resolve problema. Sim, mas uma coisa é resolver problema teórico. Aí é ciência. Agora, resolver problema prático, aí é tecnologia. Bom, Newton fez ciência. Resolveu problemas teóricos.
resolveu a relação entre dois corpos se atraindo, a gravidade, e diz que a matéria atrai matéria na razão direta das suas quantidades e no inverso do quadrado da distância. Ele diz como, olha aí o que ele diz, como, problema teórico, quando a pergunta é como. Não diz por quê, nem diz o que é. Daqui a pouco vamos ver isso. Newton não diz por que as matérias se atraem, diz como elas se atraem, em razão da distância e das quantidades. E nem disse o que é essa atração. Quem começou a falar em gravidade nesse sentido foi o Galileu. E quando ele foi processado, uma acusação era que a gravidade que ele falava era bruxaria, porque ele não dizia o que era. E ele disse, não, eu não trato da essência do ser. Eu trato das relações entre os seres. Ciência é isso. O objeto da ciência é a relação entre os seres. Como, digamos, se estivéssemos aqui discutindo evolucionismo, a ciência diz como, mas não diz por quê. E quando ela tenta dizer, foi o acaso, aconteceu por acaso, não teve um porquê, ela já está saindo do seu território. Porque a ciência não tem que dizer porquê, tem que dizer como. Mas não tem ciência explicativa? Explicativa na superfície. Em profundidade é descritiva. Porque quando Newton disse e explicou superficialmente a gravidade, as massas se atraem na razão direta das suas quantidades e na razão inversa da distância. Ele está dizendo como elas se atraem. E se ele explicou a força, a explicação foi que a força imprime uma aceleração nas massas. Muito bem, mas por quê? Ele não disse. Ele não queria saber e talvez até tivesse raiva de quem soubesse, né? Mas disse como se relacionavam essas duas coisas, força e massa. Então, a ciência fala de relações entre coisas. Não fala dos motivos, nem fala das finalidades. Para que as massas se atraem? Para que a força imprime aceleração nas massas? O cientista vai dizer, não sei, não quero saber. Isso não é comigo, não. Isso pode ser com a filosofia. Comigo, não. Né? E mais, também não diz o que é a coisa. Ele vai dizer, não, o que é a força? Meu amigo, isso é assunto para uma vertente, ou um capítulo da filosofia chamado metafísica. A ciência é fenomênica. Né? O conhecimento fenomênico é aquele que incide sobre o que está posto, o que é observável direto ou indiretamente. A metafísica, a essência do ser, não é observável. É um conhecimento que se apreende, mas eu costumo dizer, disse muitas vezes em sala de aula, o que é uma caneta? Essa caneta é de plástico, tem uma tinta azul, e escreve, e foi fabricado pelo fabricante tal. Muito bem, mas se não for de plástico, for de outro material, se não tiver mais tinta, e se a tinta não for azul, e se for usada como, não para escrever, mas um menino brigando na escola pega uma caneta para espetar o outro, foi usada como arma, que antigamente se chamava no direito arma imprópria, e hoje estão chamando de arma improvisada. Né? Não deixa de ser caneta. Os atributos, a dimensão fenomênica, aquilo que a gente observa, não define a essência. Um homem pode ser alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, forte, fraco, sadio, doente, continua sendo homem. Né? Pode não ter um braço, ou pode não ter nem um braço, nem uma perna, e continua sendo homem. Né? Então, a essência não se define assim, nem é do campo dos estudos científicos. A essência é lá do campo da metafísica. Né? Então, é uma coisa que a gente deve ponderar quando alguém diz, mas isso é ciência. Espera aí. Se estamos falando do porquê ou do para quê, não é ciência. Se estamos falando do como, sim, é ciência. Como aconteceu. Aí, no evolucionismo, o cara diz, olha, fulano e cicrano, na década de 50, acho que 1953, os dois caras fizeram uma experiência chamada síntese de proteína na atmosfera primitiva. Pronto, eles disseram como se deu essa síntese. Carbono, hidrogênio, oxigênio, formando peptídeo, não sei o quê. Muito bem. Ele disse como.
Mas ele não disse que isso tinha alguma finalidade. Se isso aconteceu na natureza, para quê? Ou se isso aconteceu na natureza, por quê? Aí você pode dizer, aconteceu por causa das leis da física. Porque subjacente ao fenômeno biológico tem um fenômeno químico, subjacente ao fenômeno químico tem um fenômeno físico. Muito bem, mas o porquê seria? E por que as leis da física são assim? E por que a dinâmica universal é essa? Apta a produzir um universo tão complexo. O porquê continua em aberto. Né? Aí, por acaso. Bom, aí está saindo do seu campo. Porque está querendo dizer o porquê. O porquê é o acaso. Opa, espera aí, a ciência não é para dizer o porquê. Né? É para dizer como. Bom, acho que estamos nos prolongando um pouco, né? Podemos deixar uma parte para frente. Eu queria só deixar mais um detalhe hoje, né? Sobre as acepções ou concepções de verdade. Hoje se discute muito, não tem verdade absoluta. Isso, uma coisa repetida, uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. É a minha verdade. É a verdade de quem? Não existem essas concepções de verdade. As concepções de verdade são, primeiro, você pode ter uma verdade moral. Mas o que é isso? É a correspondência entre o que a pessoa diz e o que a pessoa pensa. Eu repito 1000 vezes o mesmo exemplo. Eu recebo aqui, atendo o telefone, e a pessoa pergunta, e a Josefina está? E a Josefina está do meu lado, e eu pergunto aqui, por gestos, se eu devo dizer, você quer saber se a Josefina está? E ela me faz assim com a mão, para eu dizer que ela não está. Então, eu digo, acabou de sair. Mas eu sei, o meu pensamento é que ela está presente. E eu estou dizendo que ela acabou de sair. Então, isso fere a verdade moral. Verdade moral se opõe, não é o erro. Isso não foi um erro. Isso foi uma mentira. Né? Diferente de outras concepções de verdade. Agora, eu posso dizer assim, ela está aqui do meu lado, vou passar para ela. Pronto, agora é uma verdade moral. Ela está do meu lado, eu estou dizendo que ela está do meu lado, está mesmo. É uma verdade moral que pode também, e acaba sendo também uma verdade objetiva, porque ela realmente estava do meu lado. Né? Mas verdade objetiva é outra coisa. É essa outra coisa, ela estava realmente do meu lado. Então, como é que a gente chama uma verdade objetiva? É a correspondência entre o que é dito e o fato referido. E alguém pergunta, qual é a cor dessa parede? E você responde que essa parede é branca, ou azul, ou rosa, ou a cor que for. Se há uma correspondência entre a sua declaração e a cor da parede, isso é uma verdade objetiva. Mas se eu errar? Se essa parede aqui na minha frente, eu estou pensando que é azul, mas se ela não for azul, for verde. Então, isso é um erro, não é uma mentira, porque eu estou pensando realmente que ela é azul. Então, a verdade objetiva se opõe ou diverge do erro. Diferente da verdade moral, que não diverge do erro, diverge da consciência. Né? Diverge do conhecimento ou do pensamento autêntico. Agora, essa verdade objetiva pode se referir a um fato simples, a cor da parede, ou a cor do sapato que alguém está usando, ou a cor da capa de um livro e tal. É um fato singular. Mas você pode ter uma categoria de fatos ou objetos. Aí você pode dizer que os mamíferos têm tais e tais propriedades. Aí não se trata de uma observação singular, mas de um conjunto de observações. Aí já complica. Né? Porque aí você precisa conhecer o universo daquele tipo que você está referindo. Né? E aí aconteceu o famoso caso do ornitorrinco de Bornéu. Um animal que põe ovos e é mamífero.
Parece-me que é esse o problema, se minha memória não me trai. E o pesquisador que encontrou esse animal escreveu para uma universidade nos Estados Unidos descrevendo o animal. Olha, encontrei aqui, na ilha de Bornéu, um animal que é ovíparo e é mamífero. E na universidade para onde ele escreveu, a resposta foi que não pode ser. Não existe esse animal. Porque o mamífero não põe ovo, e quem põe ovo não é mamífero. Então você não pode encontrar um animal com essas duas características. Ele tinha encontrado. Então, o que a universidade americana, a comunidade científica americana estava dizendo é que havia uma verdade objetiva sobre um conjunto de fatores, o conjunto dos mamíferos, e outro conjunto de fatores, o conjunto dos ovíparos, e só podia existir realidade dentro daquele conjunto até então conhecido. Porque até então não se conhecia um animal que ao mesmo tempo tivesse as duas características. Ou um outro exemplo, que é o cisne negro. Até o século XIX, nunca ninguém tinha visto um cisne negro. Então, a realidade objetiva, entre aspas, é que a verdade objetiva é que todos os cisnes eram brancos. Mas, de repente, lá no interior da Austrália, descobriram um cisne negro. Tem até um estudo muito famoso de um filósofo da ciência que tem esse título: O cisne negro existe. O cisne negro. Portanto, essa verdade objetiva, ela tem um grau de confiabilidade muito grande quando se refere a um objeto singular. A cor de uma parede, a cor de uma roupa, a capa de um livro é de tal cor. Né? Ou, na hora da chamada, se o estudante está presente ou está ausente, para levar uma falta ou uma presença. Né? Ou na hora de pagar uma conta na cantina onde você fez um lanche. Aí uma realidade objetiva, você comeu um sanduíche e tomou um refrigerante. E o preço é tal. São realidades objetivas singulares, bem definidas. Agora, quando se trata de uma generalização, o conjunto dos cisnes, o conjunto dos mamíferos, o conjunto dos ovíparos, aí já a coisa já não é tão segura. Né? Bom, e vem a discussão sobre absolutidade. Quando a pessoa não tem um argumento contra o que você está dizendo, diz, mas o que você está dizendo não é verdade absoluta. Se sinta vitorioso. Porque quando alguém disser isso, é porque não tem o que dizer contra o que você está afirmando. Alguém que não tem o que dizer sobre a sua declaração diz que ela não é verdade absoluta. Mas o que é a absolutidade que está sendo cobrada? Precisaria ser absoluta? A quem interessa o absoluto? Em primeiro lugar, o absoluto não interessa à ciência. A ciência não propõe nada em caráter absoluto. E para ser válido, não precisa ser absoluto. Tá ali, eu citei há pouco 5 modelos de átomo, nenhum deles era absoluto. E todos eles foram válidos ao seu tempo. A ciência quer coisas válidas. E o que é a coisa válida não é o que é absoluto. É o que resolve problemas teóricos naquele momento que está sendo discutido. Então, o argumento, mas não é absoluto, é irrelevante. Não pretende ser e não precisa ser. Mas não passemos por isso sem tentar responder o que é a condição de absoluto. Tá certo, então precisa ser absoluto. Digamos que precise. Mas para ser absoluto, o que é que tem que satisfazer? Qual é a condição para ser absoluto? Tem um dicionário de filosofia que tem umas 3 ou 4 páginas sobre o verbete absoluto. Mas tem um período no meio dessas 3 ou 4 páginas muito densas que valem por um artigo de revista acadêmica ou até por um livro. E tem um períodozinho de uma linha que diz o suficiente, no meio dessas 3 ou 4 páginas. Diz que absoluto é o que não se sujeita a nenhuma condição. Aquela frasezinha que a gente ouvia muito no ensino fundamental, ou no ensino que hoje chamam de ensino médio, né? Em condições normais de temperatura e pressão, que é uma frase muito presente nas ciências, está dizendo exatamente que não é absoluto, porque está dizendo que tem condição, em condições normais de temperatura e pressão. E eu já fiz uma paráfrase com isso, né?
até com uma certa ironia, no campo do direito e em outros campos. Né? Quando alguém comenta, uma vez discutindo um certo aspecto do direito, e se discutia uma atitude para a qual existem restrições jurídicas, eu tive que dizer, sim, existem restrições jurídicas em condições normais de temperatura e pressão. Mas fora das condições normais de temperatura e pressão, não é antijurídica a atitude. Isso é uma coisa largamente conhecida, é milenar e não é novidade nenhuma. Digamos, o homicídio é crime. Mas em condições normais de temperatura e pressão. Temperatura e pressão aí, metaforicamente falando. Não é que se estiver fazendo frio você pode matar, ou se estiver fazendo muito calor, não é isso. Né? Ou pressão no alto da montanha. Temperatura e pressão aí é uma analogia com uma condição dada. Né? Qual é a condição dada? Nas relações sociais que não ponham em risco a sua vida. Mas existem os excludentes de ilicitude. Ou seja, a legítima defesa você pode matar. Então, fora das condições normais de temperatura e pressão, aquela proibição não é válida. Aquela tipificação como crime não é válida. Né? E existe isso, se aplica a muitas outras coisas em direito. Existem os excludentes de ilicitude. Né? E isso se aplica à ciência, e à filosofia e a tudo mais. Né? Bom, então, temos a verdade moral, a verdade objetiva, temos a verdade lógica. E aí temos verdade absoluta, sim. Porque aí não tem condição. Quando você viu lá no ensino fundamental que se A é igual a B e B é igual a C, então A necessariamente também é igual a C, você está afirmando uma verdade lógica. A, B e C não são objetos concretos, são abstrações. No campo das abstrações, existe verdade absoluta. Porque no campo das abstrações não tem condicionante. Você não está dizendo assim, A é igual a B e B é igual a C, 10 graus abaixo de zero, ou sob uma pressão de 3 atmosferas. Não. Você está dizendo A é igual a B e B é igual a C. Não tem pressão, não tem temperatura nem pressão pelo meio. Nem outra, eu estou usando as expressões temperatura e pressão para simbolizar condicionantes, qualquer que seja a espécie de condicionante. Né? Então, isso é uma verdade. Se não tem condicionante, é uma verdade absoluta, sim. Mas não precisamos tratar de abstrações para fazer um discurso válido. Não precisamos nos limitar ao campo da lógica. Existem discursos referentes a objetos materiais que podem ser válidos sem ser absolutos. Se saímos desse campo, da abstração, da lógica pura, não temos absolutidade, mas não perde validade por isso. Embora seja uma validade transitória, porque a qualquer momento pode se descobrir que tem cisne negro, né? Ou que tem um ser que é uma mistura de ovíparo com mamífero. Mas enquanto não aparecer, é válido. Ah, não existe cisne que não seja branco, foi válido durante muito tempo. Né? Não era verdade. Então, havia milhões de provas que os cisnes eram brancos, mas prova não prova. Né? Prova torna válido transitoriamente. Finalmente, existe um tipo de verdade que se chama ontológica, que trata da essência do ser. Não tem isso em ciência. Eu acabei de dizer que nem Galileu, nem Newton, nem ninguém disse o que é a força. Diz como ela se relaciona com as massas, acelerando as massas. Né? Ninguém disse jamais o que é a gravidade. Diz como ela se relaciona em função da distância e em razão da quantidade de massa. Mas ninguém diz o que é, qual é a essência da gravidade. Né?
Então, cuidado quando você estiver numa análise, numa discussão, e alguém disser, mas não é absoluto. Veja se cabe o argumento de absolutidade. Se você não está no campo da abstração pura, não tem esse argumento, é irrelevante. Né? E por não ser absoluto, não quer dizer que não seja válido. Bom, estamos com um pouco mais de uma hora. Acho que podemos prosseguir ainda um pouco, né? Depois as pessoas poderão ouvir, não de uma vez só, mas ouvindo uma parte algum tempo e depois outra parte algum tempo. Bom, já comentamos as formas de conhecimento, as acepções de verdade, o conhecimento de um objeto singular e de um conjunto de objetos, ou generalização, né? E vimos sobre o que é dito e o que é presumido. Vamos ver, não vimos não. Né? Porque o que a gente diz ou escreve, falando ou escrevendo, a gente diz coisas que são apenas uma parte da mensagem. A maior parte fica pressuposta. Quando alguém diz alguma coisa, ele está se baseando em conceitos ou categorias teóricas que ele pensa que você já conhece. Quando eu falava há pouco em ciência como algo que corrige erros, fazendo uso da vigilância epistemológica e da observação sistemática, eu não estou dizendo o que é epistemologia, eu não estou dizendo o que é vigilância epistemológica, eu não estou dizendo o que é observação sistemática e metódica. Tudo isso está pressuposto. Tudo isso é como se a declaração ciência é o que corrige os erros com base na vigilância fosse a ponta do iceberg que fica acima da água. Abaixo estão vários conceitos aí que o ouvinte certamente conhece. Mas existem concepções diferentes desses conceitos. Então, o que a gente comunica pode ter diferentes significados. Eu escrevi alguns artigos há pouco para o blog de uma instituição a que eu pertenço, falando sobre Estado democrático de direito. Ora, a concepção do que seja democracia é a mais diversa possível. Né? E também a concepção do que seja direito. Então, hoje em dia, se fala muito em Estado democrático de direito, e a maioria das pessoas não entende o que estão querendo dizer com isso. Né? O que estão dizendo com isso não é o Estado democrático baseado no voto da maioria, na representação. Não é a democracia representativa. Nem mesmo a democracia participativa. No voto universal das pessoas, decidindo cada questão. O que se diz aí por democracia é uma sociedade de pessoas materialmente iguais. É uma igualdade de resultado. Em nome de um conceito extremamente elástico, dignidade humana. O conceito elástico tem uma nomínula nos meios jurídicos, né? que não é conceito elástico. Eu estou usando aqui na linguagem coloquial, mas numa linguagem mais técnica se fala em conceitos indeterminados ou conceitos obscuros. Então, sobretudo nas ciências sociais ou humanas, nós temos conceitos extremamente indeterminados. O que seja igualdade, o que seja liberdade, o que seja democracia, o que seja, no campo, por exemplo, da discussão do suposto conflito, do conflito artificial entre ciência e fé, ou entre ciência e teologia, o que seja ciência, o que seja teologia,
o que seja ideologia, que vai se meter no meio dessa discussão. São conceitos de múltiplos significados. Tá? Porque, enquanto nas ciências da natureza alguns conceitos são mais ou menos definidos, ou em alguns casos muito bem definidos, como aquelas leis, as chamadas leis da física, geralmente são muito bem definidas, né? ou razoavelmente definidas. Nas ciências sociais ou da natureza e na filosofia, os conceitos são muito abertos. São muito flexíveis, são muito indeterminados, são muito obscuros. Por exemplo, quem fala em igualdade pode falar na igualdade de todos em tudo, pode falar na igualdade de todos em algo, pode falar na igualdade de alguns em tudo, pode falar na igualdade de alguns em algo. Quem fala em liberdade pode falar liberdade de ser, pode falar na liberdade de agir e fazer. A liberdade de ser significa que eu devo ser o que eu quiser. Né? Tem gente aí que... Um dia desse eu vi um vídeo de um homem andando de 4, conduzido por uma pessoa pela coleira com uma guia, porque ele se sentia um cachorro. Então ele era um cachorro prisioneiro no corpo de um homem, mas aí vamos para a verdade ontológica, não a fenomênica, a observável, porque do ponto de vista da verdade observável ele era um homem. Né? Vamos para a verdade ontológica, que é do campo da filosofia, que é do campo da especulação filosófica. Então ele era um cachorro. Então, quando se fala na liberdade de ser, estamos falando na liberdade ontológica, na liberdade de definir a própria essência e definir sem obstáculos. Eu, então, gostaria de me definir como rico. Tá? Eu sou um pobre prisioneiro no corpo de um rico. Ou melhor, um rico prisioneiro no corpo de um pobre. E aí a sociedade e o Estado iam ter que me dar uma fortuna, porque para eu ter liberdade de ser, eu estou querendo ser rico. Então, eu tenho um direito, não podem negar meu direito, então eu vou cobrar do Estado uma pequena fortuna. Com alguns milhões eu fico satisfeito. Bem, então, vemos que tem muitas nuances nos conceitos que nós precisaríamos analisar melhor. Mas, para não nos alongarmos demais, vamos ficar por aqui. Caminhamos até o item 4, que dá do que é dito e o que é pressuposto. Muito obrigado. Eu agradeço aos que ouviram e solicito que participem, que façam seus comentários, ou na forma de perguntas, ou na forma de contribuição ou de contestação. E se tem interesse no conteúdo, não quer dizer que gostou, você dá um clique lá naquele polegarzinho para cima, que ali não é... As pessoas dizem gostei ou não gostei, eu acho que é interessa ou não interessa. Né? E quem tiver